Fala pessoal, tudo bom? Marcelo Ribeiro aqui, e essa aula é uma aula muito importante, onde nós vamos aprender ou começar a aprender o que são quebras de página, quebras de seção. No meio dessa conversa toda, nós vamos também trabalhar com cabeçalhos e rodapés, hifenização e algumas outras coisas. Então, eu começo aqui, mas esse é um assunto que vai se estender por 2 aulas. Então eu peço para que você venha comigo, prepara aí seu material, prepara seu computador, vai pausando esse vídeo e fazendo junto comigo, que vai ser bem legal. Um abraço, vamos nessa! Pessoal, então é o seguinte, eu preparei aqui um texto onde eu tenho um título principal, que vai ser minha capa, com o meu nome, e eu tenho 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Beleza, com esse texto eu vou conseguir exemplificar para vocês quebra de página, quebra de seção, quebra de páginas ímpares, quebra de páginas pares, hifenização e outros recursos muito interessantes do Word que nós devemos usar sempre aí nos nossos textos. Para início de conversa, eu vou dar um exemplo aqui para vocês sobre quebra de seção contínua, que é o seguinte. Repara que se eu chegar aqui em Layout, pedir número de linha e marcar contínuo, ele vai enumerar aqui no meu texto todas as linhas que eu tenho. Repara que aqui até tem algumas linhas a mais, eu vou remover essas linhas. Beleza, eu tenho 79 linhas. Vamos lá, e agora eu vou tirar aqui para nenhum, tá? Eu vou remover o número de linhas. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou criar uma coisa chamada quebra de seção contínua. Ou seja, eu vou fazer uma quebra aqui dentro de uma página. Eu vou separar uma seção dentro do Word. O Word ele trabalha através de seções, que possibilitam que eu diferencie formatações, que eu aplique algum recurso em um determinado ponto do meu texto. Isso é uma coisa que a seleção não consegue fazer, tá? Então, como é que eu faço isso? Vamos supor que eu quero criar uma seção contínua que se inicia aqui, na frente desse parágrafo. Então, eu marco o ponto, e aí eu venho em quebra. Repara que aqui eu tenho vários tipos de quebra, não se preocupem com isso por enquanto. Aos poucos a gente vai conhecer cada um. Eu vou selecionar quebra de seção contínua, ou contínuo. Beleza, cliquei aqui, aparentemente não aconteceu nada, não é isso? Mas se eu vier em página inicial e clicar sobre o meu ícone de mostrar tudo, que é importantíssimo porque ele vai permitir que você entenda tudo que está acontecendo aqui no seu texto, repare que aqui ele escreveu para mim, isso aqui não é um texto, tá? É só uma marca mesmo, que delimita que aqui existe uma quebra de seção contínua. Beleza? Então eu marquei o primeiro ponto, virei aqui no final e vou de novo, Layout, quebras, quebra de seção contínua. Muito bem, então aqui terminou aqui, iniciou aqui. Agora pessoal, repara o seguinte, eu vou clicar em qualquer ponto aqui dentro da minha seção, dentro do espaço que eu criei para a minha seção contínua. Vou clicar aqui por exemplo, vou voltar lá, Layout, número de linhas, vou pedir contínuo de novo. Olha só que legal. Ele aplicou, ele entendeu que eu estava pedindo para ele apenas o número de linhas da minha seção e não mais do meu texto inteiro. Repare então que ele quebrou, ele separou uma seção, que são essas linhas aí que eu separei, das demais. Não é bacana? Isso facilita demais o nosso trabalho. Por exemplo, eu vou remover aqui minhas linhas. Agora, eu posso muito bem também clicar aqui dentro e vir aqui, colunas, e falar que eu quero 2 colunas. Ele entenderá que é só aqui que eu quero aplicar a questão de colunas e não mais no texto inteiro. Não preciso nem selecionar para ele entender que eu quero aplicar aí. Para apagar uma seção, basta clicar aqui à frente ou antes e apertar Delete, né?
Apertei Delete, repara que já deu uma bagunçada no meu texto. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar tudo para o lugar. Então, para eliminar quebras de página, quebra de seção, é muito fácil, é só apertar Delete se você estiver à esquerda, ou Backspace se você estiver à direita da quebra. Repara que quando eu divido aqui em colunas, eu vou clicar aqui dentro e olha só como é que a minha régua ficou. Ela ficou dividida, não é isso? Não tem esse espaço aqui no centro? Esse espaço você pode diminuir, mas diminuir demais é ruim, porque senão a pessoa que for ler vai acabar passando direto aqui, lendo de uma vez. É melhor que você deixe um espaço maior. Você pode trabalhar o espaço do jeito que você quiser. Eu acho que desse tamanho aqui, por exemplo, já está legal. Outro recurso, outro tipo de quebra que existe é o tipo de quebra de coluna. Olha só, vamos supor que eu queira passar este texto de um lado da coluna para o outro. Então eu marco o ponto, vou em Layout, quebra de coluna. Repara o que vai acontecer. Olha lá que legal, ele passou o texto que estava na primeira coluna para a outra coluna. E aqui, como eu estou com o meu ícone de mostrar tudo habilitado, ele já me diz que existe aqui uma quebra de coluna. Eu poderia, por exemplo, inserir aqui uma imagem ou alguma outra coisa, ou simplesmente deixar em branco, caso fosse preciso, ou se eu quisesse. Legal? Então, essa é a quebra de coluna. Nós já vimos a quebra de seção, que acontece dentro da mesma página, separando uma seção da outra, um ponto do meu texto de outro. Quando eu estou em colunas, eu posso aplicar uma quebra de coluna. E agora eu quero, antes de apresentar a próxima quebra, mostrar para vocês como é que ficaria então uma imagem aqui. Vamos tentar inserir uma imagem aqui dentro. Eu vou clicar em qualquer ponto, vou em Inserir, Imagens. Vamos pegar aqui uma imagem bacana, vou pegar um Batman aqui de novo. Olha lá, se eu tentar carregar esse Batman, repara que enquanto eu não venho aqui no layout da imagem, é muito complicado eu posicionar ele como eu quero. Mas a partir do momento que eu clico aqui e escolho, por exemplo, quadrado, eu consigo carregar mais facilmente. Olha lá que legal. Eu posso então, por exemplo, diminuir aqui um pouco. E como eu escolhi quadrado, repara que o texto ao redor ele procura fazer um quadrado mesmo. Quer ver uma coisa? Deixa eu tentar justificar aqui. Olha lá, aí vocês percebem melhor a questão do quadrado, principalmente se eu selecionar, ficou o quadrado certinho. Beleza, então aqui eu posso, por exemplo, dividir o meu texto, como eu fiz em seção, depois aplicar uma imagem aqui, ou até mesmo aplicar uma imagem aqui, onde eu abri o espaço com a quebra de coluna. Agora, lembrando que se eu tirar aqui a minha ferramenta Mostrar Tudo, some aqui o nome quebra de coluna, some quebra de seção contínua, some espaços de Enter, some tudo. Esse título aqui, esse capítulo 2 aqui, nessa posição, é a deixa que eu precisava para explicar para vocês a próxima quebra, que é a quebra de página. A maioria das pessoas, ao ver esse título aqui perdido, faria o quê? Clicaria aqui no final e daria um Enter, outro Enter, outro Enter, até descer o capítulo 2 para a página de baixo. Porém, repara que eu ocupei essas linhas. Aqui existem linhas. Se eu for aqui no meu Mostrar Tudo, repara que aqui existe um Enter e aqui eu tenho a minha quebra de seção contínua, mas abaixo já tem um outro Enter. Isso quer dizer que se eu digitar alguma coisa aqui, vou digitando, vou digitando, vou digitando, vou digitando, olha só o que vai acontecer. Vai tudo descer, ou então o capítulo 2 vai cada vez mais ficando para baixo. Repara que ele desceu mais, e isso vai acontecendo, vai atrapalhando o meu texto. Gente, uma coisa que eu não falei ainda, tá vendo aquela setinha ali ao lado do desfazer? Se eu clico nela, eu posso desfazer várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Não preciso ficar clicando desfazer, desfazer, desfazer. Eu clico aqui e seleciono tudo que eu desejo desfazer. Ele armazena diversas ações aqui, olha que legal. Voltando aqui, eu vou clicar aqui no meu capítulo 2, à frente dele,
e vou apertar Ctrl Enter e vou criar uma quebra de página. Vamos dar um desfazer? Voltei, tirei a quebra. É a mesma coisa, apertar Ctrl Enter é a mesma coisa que vir em Layout, Quebras e clicar em Quebra de Página. Olha lá. Repara que ele quebrou a página, ele entende então que aquele conteúdo é para ser jogado para a página de baixo. Sem linhas a mais, sem linhas que não serão aproveitadas. Aqui eu tenho uma linhazinha, eu posso dar um delete ali, ou um backspace para poder removê-la. Bacana? Então aqui, quebra de coluna, quebra de página agora e quebra de seção contínua. Quebra de seção contínua na mesma página, quebra de colunas dentro de colunas e também quebra de página que vai posicionar meu texto na página abaixo. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês o que são quebras de páginas pares e ímpares. Para exemplificar isso melhor para vocês, eu vou pegar um livro para demonstrar. Acompanhe aqui comigo. Olha só, eu tenho um livro aqui, e este livro ele tem aqui, numa página ímpar, o prefácio. E o autor resolveu saltar a página par, que está em branco, e usar o início do capítulo na página ímpar novamente. Então, página 1, prefácio, página 2, em branco, página 3, capítulo. É como se ele quisesse iniciar todos os capítulos nas páginas ímpares. Então eu vou criar aqui, no final do prefácio, uma quebra de página ímpar. Se fosse o contrário, eu quero criar uma quebra de página par. Eu poderia criar aqui, se fosse o caso, o meu conteúdo estaria aqui na página que agora está em branco, uma quebra de página par, para jogar o conteúdo para a próxima página par e saltar então a página ímpar. Combinado? Pessoal, então eu vou clicar aqui e vou aplicar uma quebra para páginas ímpares. Só que primeiro eu vou remover aqui minha quebra de página que eu apliquei anteriormente, porque senão ela vai jogar uma página a mais para baixo. Então ela vai criar uma página em branco a mais. Para tirar essa quebra, basta clicar aqui e apertar Backspace. Beleza, repara que o meu capítulo até subiu para a página de cima, mas não tem problema. Eu venho aqui no final do texto, clico em Layout, Quebras, Página ímpar. Olha lá, quebrou. Só que, olha aqui comigo. Aqui, clicando aqui nessa página, eu estou em qual página? Na página 1 de 4. A próxima página teria que ser a 2. Só que se eu clico aqui, à frente da palavra capítulo, por exemplo, ela é a página 3. Ela não é a página 2. Porque eu apliquei aqui uma quebra de seção de página ímpar. Tá? Então, deixa eu tirar aqui, mostrar tudo, colocar de novo. Olha lá, quebra de seção contínua. Só que para uma página ímpar. Eu tornei esta página uma página ímpar. Eu disse para o Word que este conteúdo, capítulo 2, ele não vai imprimir numa página par, mas sim numa página ímpar. Esse recurso é muito legal, funciona muito ao imprimir livros. Para imprimir livros, normalmente nós usamos as margens espelhadas. Repara aqui comigo que eu tenho margem inferior e superior, mas aqui eu tenho margem externa e interna. Superior, inferior, interna e externa. O livro ele tem que ter as margens espelhadas. A margem daqui repete lá e assim por diante, porque o encadernamento ele passa no meio do livro. Então, toda vez que você for fazer um projeto tipo livro, use margens espelhadas. E quando você usa margens espelhadas, a tendência é que você queira escolher onde é que vai aparecer o seu capítulo, o seu conteúdo. Então, provavelmente, ou você usará quebra de página para páginas ímpares, ou quebra de página para páginas pares, ou as duas coisas, caso você precise.
Pessoal, esse vídeo já está chegando a 15 minutos. Para não ficar muito cansativo e muito extenso, né, já ficou até extenso demais, eu volto na próxima aula dando continuidade com o assunto das quebras, para a gente treinar bastante, ficar bem craque quanto a isso, e mostro também mais sobre hifenização e também vou iniciar a questão do cabeçalho e do rodapé. Valeu? Pratique aí, pegue um texto, tente fazer, é só com persistência mesmo que a gente vai conseguir ficar bom no negócio. Vai pausando o vídeo, vai fazendo junto comigo e vai dar tudo certo. Até a próxima, galera. Um abraço. Tchau.